Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas amolando o machado. Abraham Lincoln. Seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Você sabe que se você quer fazer um comentário para mim, não faz no WhatsApp. Você que está ouvindo pelo YouTube, você que está acompanhando aí pelo Spotify, faz o comentário no próprio YouTube. O YouTube entende que isso é legal e o YouTube manda isso para mais pessoas. O assunto de hoje, continuando falando sobre o estresse. Ontem eu falei para você do estresse, falei para você sobre alguns problemas de saúde que pode causar o estresse e hoje eu vou falar de algumas causas do estresse. Eu falei para você também ontem sobre atividade física, falei para você sobre alimentação saudável, falei para você sobre oração e hoje eu vou falar sobre o cuidado do tempo, porque normalmente uma pessoa estressada é uma pessoa que tem que fazer muita coisa em pouco tempo, não é verdade? Quando os prazos eles são muito curtos, ou o indivíduo também pode acontecer, o indivíduo está ali num local estressor, né? Também é uma possibilidade de estresse. Mas hoje eu vou falar sobre tempo. O problema é que a gente está muito preocupado em cortar a árvore e tem pouco interesse em amolar o machado. A gente quer fazer muita coisa, mas a gente deve se perguntar o que deve ser feito. Algumas causas comportamentais do estresse, então. Número 1, a incapacidade de cumprir a agenda. Se você é como eu, você coloca mais coisas na sua agenda do que você tem condições de fazer. E fato é que todos os dias nós vamos dormir sem ter feito todas as coisas da nossa agenda. Quando é que a gente dorme bem? Quando a gente fez as coisas que deviam ser feitas. Quais são as coisas prioritárias? Às vezes a gente perde muita energia, muito tempo com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Quais são as coisas mais importantes do seu dia? As coisas mais importantes do meu dia é fazer atividade física, as coisas mais importantes do meu dia é estar com a minha família, as coisas mais importantes do meu dia, do meu trabalho hoje é resolver essa questão aqui. O que é mais importante no teu dia? O que é a prioridade? Se você fosse dormir, você dormiria satisfeito. Não, se eu estudar 3 horas por dia, eu durmo satisfeito. Então é isso que você tem que fazer. É nisso que você tem que gastar o seu tempo. Se você gastar o seu tempo com as coisas que são mais importantes, as outras questões, elas poderão ser feitas outra hora. Mas o que é mais importante, se você não fizer, chega de noite, você dorme insatisfeito, dorme insatisfeita. É chamar de lei de Pareto, que vai falar que 80% do nosso resultado é feito por 20% do nosso esforço. Inclusive, tem quem vai dizer que se em nosso trabalho, o trabalho em geral que as pessoas fazem, apenas 3 horas das 8 horas que são trabalhadas, apenas 3 horas são feitas o que realmente deve ser feito. As outras 5 horas vão girar em torno de encher linguiça e fazer coisas que são apenas detalhes que fazem pouca diferença no trabalho. Vou deixar aqui para você uma dica. Se você fosse morrer daqui 5 anos, o que você faria? Por que eu estou falando para você 5 anos? Se eu falar para você que se você fosse morrer hoje, o que você faria? Você vai para o teu trabalho, você vai morrer hoje? Você é doido? Eu não vou. Se bem que eu acho que eu iria porque eu gosto demais do que eu faço. Mas se você fosse morrer hoje, você vai fazer o quê? Morrer, o que mais você vai fazer? Você vai morrer hoje? Agora, se você vai morrer daqui 20 anos, aí é muito tempo. Então, viva como se você fosse morrer daqui 5 anos. Se você fosse morrer daqui 5 anos, o que você estaria fazendo diferente agora? Vou sair do meu trabalho para viver intensamente. Tá, mas você vai viver de quê? Vai comer de vento? Você precisa de dinheiro para você viver intensamente, como você está dizendo aí. Então foca no mais importante, encontra o que é mais importante, encontra o que é prioridade na tua vida e você vai chegar no final do dia satisfeito se você tiver feito o que é mais importante. Uma segunda causa para o estresse, além da incapacidade de cumprir a agenda, e é totalmente humano isso, a segunda coisa é a incapacidade de dizer não. A gente assume muita coisa, a gente permite que os outros acabem controlando nossa agenda, a gente não tem limite. E essa aqui é uma questão que eu tenho aprendido com a minha esposa. Minha esposa é muito melhor do que eu nisso.
Eu sou o tipo de pessoa que se eu tenho 1 hora, eu marco 3 coisas importantíssimas em 3 lugares diferentes, considerando que eu vou resolver cada uma em 20 minutos. E esse é o problema de você ser muito otimista. E você ser otimista é muito bom. Agora, se você ser muito otimista, você acaba entrando em situações problemáticas por conta disso. Então, aprenda a dizer não. Dizer não é tão importante quanto dizer sim. É definir o que eu vou fazer. É isso aqui. E para todo o resto, dizer não. Encontrar isso nem sempre é fácil, mas quando você encontra e implementa isso e faz o que realmente deve ser feito, o tempo rende, você dorme feliz, você brinca com seus filhos satisfeito, você tem a paz. Por que você tem paz? Porque fez o que realmente deveria ser feito. Eu estou falando aqui para você de agenda. Não ter uma agenda já é um começo complicado, porque se você não tem uma agenda com as tarefas que você vai fazer no dia, eu vou falar um pouco mais para frente para você sobre isso, mas você não tem essa lista, você tá aí esmurrando o ar, porque você não sabe o que você tem que fazer. Mas esse ainda não é o nosso assunto. Então o assunto que eu falei para você antes é a incapacidade de dizer não, tenha limites, impõe limites, trabalhe os seus limites, e é só isso aqui que eu vou fazer, mais que isso aqui eu não vou fazer. A terceira questão é a multitarefa. Já ouviu falar? Fulano é multitarefa, ele faz várias coisas, ele assiste um vídeo, ele manda mensagem, ele responde um e-mail, tudo ao mesmo tempo. Só que o que tem se percebido hoje é que a multitarefa é o oposto de produtividade. Quanto mais tarefas a pessoa faz no mesmo tempo, menos qualidade nas tarefas se tem. Se eu faço 5 coisas ao mesmo tempo, a qualidade dessas 5 coisas é mínima. Se eu faço uma coisa por vez, eu tenho muito mais qualidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super focada. Olha só como é que eu sou focado. Enquanto eu estava fazendo as anotações desse podcast, enquanto eu estava escrevendo isso, eu também estava fazendo exercício e estava ouvindo um TED Talk que estava falando sobre tempo. Você vê como é que eu sou focado, né? Então, eu estava escrevendo, fazendo atividade física, ouvindo um TED Talk. Então, já dá para ver que essa é uma questão que eu estou falando para você, mas eu também preciso aprender. Às vezes eu quero fazer ali, eu quero ouvir uma palestra e responder um e-mail ao mesmo tempo. Aí eu respondo o e-mail errado, não ouço a palestra e não consigo fazer nada na mesma qualidade. Você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Pode, só que a qualidade dessas 2 coisas é muito menor do que se você estivesse fazendo uma coisa só. E essa é uma lição que eu preciso aprender. Focar em uma coisa por vez. Então você pega o teu celular, você bota o teu celular longe de você, você vai focar. Agora eu vou escrever, agora eu vou responder as provas que eu tenho, agora eu vou corrigir as provas, agora eu vou enviar esse relatório, agora eu vou ler o livro, sem celular, sem computador, sem nada. Apenas você e o foco que você se programou para ele. Beleza? Falei para você sobre a incapacidade de cumprir a agenda. Falei para você sobre a incapacidade de dizer não. Falei sobre a multitarefa. E agora eu vou falar para você sobre procrastinar. Sabia que é palavra feia, né? Procrastinar é a pessoa que tem o dia inteiro para fazer e ele não faz. Quando falta 5 minutos, eu tenho um trabalho, você tem um trabalho da escola, tem 1 mês para você entregar o trabalho. 1 mês, beleza, não, tô de boa. 3 semanas, tô de boa. 2 semanas, tô de boa. 1 semana, tô de boa. 1 hora antes da aula, eu tenho que entregar o trabalho, não! E desespera, e vai. E aí o computador não funciona, e aí a internet cai, e aí você não consegue mandar o relatório, aí a vida vira uma bagunça, e a pessoa, eu tenho, fica louco. Por quê? Porque não soube usar o tempo. Foi adiando, levando com a barriga, isso complicou. Quando eu era criança, eu tinha a tarde toda para limpar a casa. Eu lembro que numa fase, né, eu estudava de manhã e tinha tarde para mim ficar em casa. No ensino médio foi assim, eu estudava de manhã e tinha tarde para ficar em casa. E aí eu tinha que limpar a casa. E aí eu ficava de boa, sessão da tarde, tal, vai na casa de um brother, vai na casa de um amigo e conversa e faz uma piada. Aí os meus pais chegavam 5h30. Aí quando dava 5 horas, aí eu
Eu voltava para casa correndo, desesperado, ligava o turbo máximo e uma cama me limpa, lava vasilha, para dar conta disso. Então, às vezes a gente vai adiando, e aí a gente se estressa. E se estressa por quê? Porque não fez anteriormente. Então, você tem um trabalho para você fazer, tudo bem. Não, tá, eu não vou conseguir fazer esse trabalho hoje. O que eu vou fazer? Eu vou passar 20 minutos cuidando desse trabalho. Durante esses 20 minutos eu não faço mais nada. E aí você vai perceber que esses 20 minutos o mais difícil é você começar. Começar uma tarefa, esses primeiros 5 minutos, quando você começa uma tarefa, um relatório, corrigir prova, escrever um artigo, ou qualquer outra coisa que você está fazendo, esses primeiros 5 minutos são os mais difíceis. Você tem que se livrar de toda distração, até você entrar na conversa, até entrar no assunto, o seu cérebro vai levar um tempo ali. Mas depois que ele encontrar o que você está fazendo, ele vai seguir. O mais difícil é a gente começar. E o procrastinador ele vai deixando para começar depois, e ele acaba nunca começando. E por que também ele procrastina? Porque ele não tem uma agenda. Então eu tenho essa reunião aqui agora, depois eu tenho que passar no supermercado e comprar isso aqui, depois eu tenho esse horário aqui, depois eu tenho isso aqui. Ah, não, mas fazer assim a vida acaba se tornando uma vida muito vazia, muito sem graça. Ok, você não é feliz fazendo uma lista, tudo bem. Mas você é muito mais eficiente, muito mais eficaz se você tiver uma lista de funções, uma lista de coisas que você deve fazer. Você vai até o ato de você riscar, você ticar essa lista, ela te dá impulso para você fazer a próxima. Agora, quando você tem as coisas só na sua cabeça, você se esquece. Quando você vai ver, já tem que entregar e você não lembrou, e aí você desespera e a vida vira uma loucura. E aí você se estressa porque você tem e não dá mais para fazer. E aí lascou-se. Uma outra coisa, uma quinta causa, é não ter tempo à toa ou ter um sono de qualidade. Não, eu não tenho tempo para perder com isso, eu sou um homem de negócios. Não, eu não tenho tempo para perder com isso porque eu sou um homem sério. Eu não tenho tempo para essas coisas, para fazer atividade física, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho tempo para fazer isso porque eu tenho... Ou seja, eu estou tão preocupado em derrubar a árvore que eu esqueço de amolar o machado. Você fazer uma tarefa disposto, descansado, com a mente em paz em 1 hora é muito melhor do que você passar 8 horas trabalhando ali. Então, se você está com o machado afiado, em 2 horas você corta a árvore. Se você está com o machado cego, você está cansado, você não dormiu bem, você está estressado, não adianta você continuar trabalhando. Você tem que parar, fazer uma atividade física, tirar a tua cabeça daquilo ali, dar uma descansada na tua mente e depois voltar. Porque senão você vai continuar batendo, mas você está batendo com o machado cego, infeliz. Não vai dar certo com o machado cego, você não consegue cortar a árvore. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O cara não tem tempo. Ela não tem tempo. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Mas você vai fazer com qualidade? Então pausa e vai resfriar a tua cabeça. Vai encontrar coisas que você gosta de fazer. Sei lá, vou ouvir uma música. Legal, ouve a tua música. Vou dar uma parada aqui, vou só deitar na cama e ficar só aqui deitado na cama. Legal, vai e deita na cama. Não, eu preciso dar uma caminhada. Então bota o tênis e dá uma caminhada. Mas eu estou no meu trabalho, como é que eu faço? Dá uma pausa, tira aí uns 10 minutos, respira, dá uma respirada profunda e você vai voltar com muito mais qualidade, com o teu machado muito mais afiado, com condições de ter resultados muito melhores. Quando você não tira esse tempo para dar esse break, para dar esse descanso, para dar essa aliviada, o sono, o tempo, ele de alguma forma ele é tirado. Se você não tira esse tempo, o tempo te tira. Se você não tira esse tempo de qualidade para você dar um break, você vai dar esse break automaticamente. Sabe
o que começa a acontecer quando está muito cansado? Aí ele entra no Facebook, nem sabe o que está fazendo no Facebook. Ela está lá olhando, ela nem sabe, só está passando a tela, rolando a tela. Entra no Instagram, está cansado, mas em vez de dar um break, vai entrando nessas coisas. Aí começa a entrar no YouTube, tá vendo vídeo que não sabe nem de onde que saiu o vídeo, porque tá cansado, o cérebro tá falando, dá uma parada, dá uma parada, dá uma parada. E aí você não quer dar essa parada e vai para as redes sociais e não consegue concentrar no trabalho, não consegue fluir e não consegue sair do lugar. Então, dá uma parada. Tá com dificuldade para concentrar no teu trabalho? Foca nesses primeiros 5 minutos ali, mas se tentou e não tá conseguindo entrar no trabalho, vai brincar com teu filho, vai dar uma volta, vai fazer um pão, vai tirar um cochilo de 10 minutos, vai dar uma respirada. Não adianta você continuar. Tá com o teu machado cego. E essa é a questão. Essa é a questão. A gente está muito estressado porque quer fazer muita coisa de vez. A gente está muito estressado porque a gente não sabe dizer não. Está muito estressado porque a gente acha que é super-homem, consegue fazer todas as coisas de uma única vez. Está estressado porque vai adiando, vai empurrando com a barriga, fica procrastinando e de repente, eu tenho que ir. Está procrastinando, tá cansado, não está conseguindo fazer, está estressado porque não tem tempo. É o que eles vão chamar de ócio criativo. Já pensou se o Isaac Newton não tivesse aquele negócio da maçã caindo, aquele tempo dele sentado ali, a maçã caindo, lei da gravidade, aquele negócio acho que é o Pitágoras, né, que vai falar da eureka. Ele está ali deitado na banheira, de repente ele entendeu o teorema e eureka, a ideia, aquele momento que as coisas se encaixam. Às vezes a gente vai tentando, a gente quer fazer as coisas se encaixarem no nosso tempo, quer amarrar as coisas, quer aprender as coisas, quer fazer de todas as formas, e é no nosso tempo, mas às vezes o nosso tempo não é exatamente o nosso tempo, é o tempo que a gente quer, mas nem a gente mesmo talvez esteja pronto para esse tempo. Se você seguir esses passos aqui, e eu sou alguém que estou algumas dessas questões eu já consegui implementar, outras eu estou aprendendo a implementar, mas eu tenho aprendido a viver com muito mais qualidade. Quanto mais veloz um carro está, mais chance são dos acidentes fatais acontecerem. Quanto mais em velocidade a gente está, mais a gente magoa quem a gente ama, mais a gente irrita quem a gente ama, mais a vida perde sentido. Então, se eu estou falando para você agora, tá estressado aí agora, para. Quer parar aqui? Quer dar um pause no YouTube? Quer desligar o rádio? Para, vai respirar, vai dar uma tranquilizada, deita, cochila e segue a vida. Dispense viver com um machado que não esteja amolado.